Meus irmãos, podem tomar os seus assentos, glorificando o nome de Jesus. Muito bom a gente poder estar aqui reunido para adorar o nome do Senhor. Convido todos vocês que abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 25, versículo 21. Peço que quem está nos acompanhando de casa, da mesma forma também, abra sua Bíblia em Gênesis 25, 21. É muito bom nós termos nossos irmãos aqui adorando o Senhor, pessoas amigas que estão em casa, recebam os cumprimentos de toda a Igreja Pentecostal Reformada. É muito bom estarmos unidos aqui para adorar o Senhor. Gênesis capítulo 25 e o versículo de número 21. Todos os irmãos encontraram? A Escritura Sagrada diz assim: E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, a sua mulher, concebeu. Amém, meus irmãos? Queridos, uma preocupação recorrente que eu tenho na vida é se eu tenho me esforçado o bastante para poder comunicar o evangelho aos meus filhos, a herança que Deus me deu. Eu preciso entender que dentro do plano de Deus, a salvação deles é um assunto entre eles e Deus, uma vez que nós acreditamos que a salvação é uma obra soberana de Deus, Deus salva quem Ele quer. Mas é dado a mim o papel de comunicar ao coração deles o evangelho, e eu preciso fazer isso com empenho, com esforço, uma vez que uma parte da minha missão como pai é poder formar uma consciência cristã no coração de cada um dos meus filhos. Quando o assunto é a formação dos filhos, trazê-los para a igreja não é o suficiente. Essa é uma parte menor da nossa missão. Isso é uma coisa que nós devemos fazer, mas só isso não é o bastante. As nossas crianças devem ver em nós um amor sincero e leal pelo Senhor Jesus Cristo. Eles devem reconhecer que nós somos cristãos. Eles devem saber responder que nós somos pais crentes. Falha todo casal que não se ocupa em comunicar a palavra de Deus aos seus filhos, e falha miseravelmente um casal cristão que não ensina aos seus filhos todo o conselho de Deus. Então, seja num culto doméstico, seja num passeio, seja numa viagem de férias, a todo momento, você que é um pai, você que é uma mãe, vocês têm o dever de incutir no coraçãozinho deles essa sede pela salvação, pregando todo o conselho de Deus para os seus filhos, para que eles se reconheçam pecadores e dessa forma eles tenham desejo de receber o perdão de Deus que nos foi dado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é uma pequena introdução muito necessária para essa mensagem, onde nós vamos estar falando sobre um personagem chamado Isaque, uma vez que chegou o momento na vida de Isaque em que ele já não podia mais contar com a fé do seu pai Abraão. Então nós temos de Gênesis capítulo 12 até Gênesis capítulo 25, o vulto de Abraão, a sua figura como um patriarca cheio de fé, cheio de alegria espiritual, que apesar dos seus altos e baixos foi justificado pela fé porque creu em Deus Pai. E nós temos a figura de Isaque a partir de Gênesis 21, observando a vida de seu pai, mas chegou o momento em que agora Isaque precisava andar com as próprias pernas, e aquilo que ele aprendeu do pai se tornaria sua referência do que significava ser agora o segundo patriarca, porque Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E hoje eu quero me ocupar em fazer uma reflexão com vocês de 3 momentos da vida de Isaque. O primeiro, o momento em que ele participou passivamente, quando seu pai pede que seu servo Eliezer vá buscar uma esposa para ele. O segundo momento, quando Abraão morre, e agora Isaque tem um choque de realidade porque ele tem que viver a sua própria experiência com Deus. E o terceiro momento, quando ele próprio se vê num conflito da descendência que Deus havia prometido, uma vez que assim como Sara, sua mãe, sua mulher Rebeca também é estéril, e ele tem que orar para que ela gere filhos para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Espero que essas palavras encorajem o coração de vocês. O primeiro ponto importante da história de Isaque é que Abraão, pouco antes de morrer, ele preocupou-se com aquilo que Deus havia prometido para ele,
Abraão, como homem piedoso, ele tinha uma sincera preocupação de que o plano de Deus se cumprisse, não somente na sua vida, mas na vida dos seus descendentes. E agora ele provavelmente sente que a idade avançou, sente que ele está para morrer, e o seu filho Isaque não se casou ainda. E ele tem uma preocupação de que o seu filho não venha casar-se com alguém que não vá contribuir com aquilo que Deus havia determinado para essa descendência que Deus havia escolhido. Então a Bíblia fala que Deus pede para que seu servo Eliezer vá até a sua terra natal e ali procure entre a sua parentela uma esposa para o seu filho. Hoje, meus irmãos, nós temos a liberdade de escolhermos com quem a gente vai casar. Por conta disso, essa batalha que você está passando é porque você escolheu essa pessoa. Louvado seja Deus. Mas nesse tempo aqui, nós ainda temos uma época de casamentos patriarcais arranjados, onde as pessoas se casavam justamente para poder compor em patrimônios ou para preservar os patrimônios que já haviam sido construídos. Mas no caso de Isaque, em particular, a grande preocupação de Abraão era que ele não se casasse com uma mulher da terra de Canaã, porque segundo a Bíblia nos afirma, toda a descendência de Canaã foi amaldiçoada por Deus quando Cã, o patriarca dessa descendência, descobriu a nudez de Noé, seu pai, e não fez nada. A Bíblia fala que Deus amaldiçoou essa geração toda, e então Abraão tem uma preocupação: eu estou numa terra amaldiçoada, onde moram pessoas que são amaldiçoadas, e se meu filho casar com uma delas, isso pode prejudicar a concretização do que Deus determinou para a sua vida. Então ele pede que o seu servo Eliezer vá até a sua terra natal e ali encontre uma esposa para ele. Nós vamos fazer duas leituras nesse momento. A primeira, em Gênesis capítulo 12, verso 3. Abra sua Bíblia, por favor. Deus, na sua determinação soberana, havia dito e determinado que da descendência de Abraão viria aquele que abençoaria as nações da terra. Então, cada descendente de Abraão, soberanamente escolhido por Deus, precisava cumprir os termos dessa promessa. Então, Abraão teve Isaque, e agora Isaque precisaria trazer uma descendência à vida também. Seria melhor que isso fosse feito com uma mulher abençoada por Deus. Gênesis 12, 3, todos os irmãos encontraram? A Escritura diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isaque precisava ser a continuidade desse plano. Ele precisava também gerar descendentes, pelos quais um dia o Messias haveria de nascer. Gênesis 21 e verso 12, nós lemos também que é justamente agora em Isaque que essa descendência vai ser contada. Por isso que a Bíblia agora coloca o seu foco nesse personagem. Gênesis 21 e 12, a Escritura Sagrada diz assim: porém Deus disse a Abraão, não te pareças mal aos teus olhos acerca do moço, acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a sua descendência. Como um pai zeloso, Abraão queria manter Isaque unido ao povo de Deus, ao povo que detinha a bênção de Deus. Essa deve ser uma preocupação nossa, meus irmãos, como pais cristãos. E deve ser uma preocupação nossa como cristãos também. Nós vivemos um tempo complicado, porque alguns valores da Bíblia Sagrada parece que têm sido flexibilizados. Existem coisas que nós tínhamos como errada, que podem ser à luz da Bíblia flexibilizadas, outras não. E uma coisa que Deus não flexibiliza, que Deus não aceita, que nós precisamos ter coragem para abraçar isso, é que Deus não aceita o jugo desigual com os infiéis no que tange a relacionamentos, a união de propósitos. Por conta disso, Abraão temia que seu filho se casasse com alguém que não compunha o povo de Deus, e nós precisamos também entender que a nossa lealdade a Deus demanda que a gente se relacione com pessoas que têm a mesma fé que a gente. Isso não pode ser flexibilizado. Não há comunhão entre luz e entre trevas. Não há comunhão entre Cristo e entre Belial.
Nós vivemos um tempo confuso em que os crentes pensam que namoro e casamento é estratégia de evangelização. Não é. As pessoas devem ser salvas pela pregação do evangelho, pelo arrependimento de pecados e pela fé em Cristo. Um homem de Deus e uma mulher de Deus se relacionam com alguém que tem a mesma fé, para que não se coloquem numa situação em que um quer ir para a igreja e o outro quer ir para o baile. Um quer honrar a Deus, o outro quer desonrar a Deus. Isso não pode acontecer. Então é nosso papel fazer isso. Eu vi nessa semana um meme, eu dei tanta risada, uma conversa de duas amigas, né? E uma fala assim para a outra: amiga, mas você não entendeu, esse camarada é de Deus. Claramente falando alguém que não era. E aí a amiga crente responde: ele pode ser de Deus, mas as pragas do Egito eram de Deus também. Cuidado aquilo que você tem pego na tua mão. Cuidado. Namoro e casamento não são estratégias de evangelização. Então essa palavra deve gerar em nós pais um sentimento. Eu tenho que me preocupar sinceramente com quem os meus filhos vão se relacionar. Eu hoje já oro para que Deus prepare bons casamentos para os meus filhos. Você tem que ter essa preocupação. Ah, não, é adolescente, deixa curtir. Eu não vou segurar muito não, deixa curtir. Aí contrai uma gravidez fora de tempo, arrasa com a vida. Aí pega uma doença sexualmente transmitível, arrasa com a vida. E aí perde a oportunidade de se preparar para ser um bom cidadão, de estudar, de fazer conquistas que são necessárias para sustentar um relacionamento a longo prazo, porque nós falhamos no nosso compromisso de sermos um farol ético e moral para os nossos filhos. Então, pai, você tem que ficar de olho. Então, mãe, você tem que ficar de olho para que a formação que nós estamos passando para os nossos filhos ajudem eles a fazer escolhas nobres. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? E quando o assunto é casamento, não é Deus que escolhe com quem a gente casa, nós escolhemos. Deus escolheu em você para a salvação, mas a escolha da costela é minha, é sua. Você escolhe. Então escolha bem, para você não pegar uma praga do Egito para a tua vida. Amém? Não tem glória a Deus nessa hora? Amém? Então, vigia. A preocupação de Abraão se sustentava biblicamente. Gênesis 9, 25 e 26, abra sua Bíblia, por favor. A preocupação de Abraão era essa. Se Isaac se casasse com uma mulher cananita, estaria se casando com uma mulher amaldiçoada. Abra sua Bíblia, por favor. Todos acharam? A Escritura diz assim: e disse, maldito seja Canaã, servo dos servos sejam os seus irmãos. E disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. O pecado de Cã trouxe maldição para toda a sua descendência, a obediência de Sem trouxe bênção para toda a sua descendência, e Abraão falou: meu filho não pode se casar com uma cananita. Ele tem que se casar com uma mulher semita, dessa descendência que foi abençoada por Deus. 2 Coríntios 6, verso 14 e 15, abra sua Bíblia, por gentileza, exemplifica bem este princípio espiritual que nós precisamos seguir. É claro, meus irmãos, que existem casos e casos, situações e situações. Em alguns momentos, algumas regras poderão ser quebradas por nós pela instabilidade da nossa fé e fraqueza da nossa carne. Mas como povo da aliança, um povo que objetiva a santificação, nós devemos nos empenhar e nos esmerar para procurarmos obedecer todo o conselho de Deus. E esse é um conselho que faz a diferença. Eu agradeço a Deus todos os dias pelo casamento que eu fiz, porque eu tenho uma esposa que ama mais Jesus do que eu e ama mais a igreja do que eu, e ela me ajuda a ser alguém mais crente. É uma mulher que eu não tenho dificuldade, eu tenho que fazer uma visita, vai. Eu tenho um negócio, vai. Ela sempre é um apoio para que eu obedeça a Deus e o sirva. E isso faz a diferença no longo prazo, meus irmãos. Quando você tem alguém que não entende a natureza da sua vocação e não te apoia naquilo que glorifica a Deus, esse casamento ele vai ser conturbado do começo ao fim. 2 Coríntios 6, versos 14 e 15, a Escritura diz assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Então, meus irmãos,
ajudem seus filhos a casarem bem. E vocês próprios que são solteiros, em processo de restauração familiar, casem bem também para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? O conselho foi dado. A história da Bíblia nos conta que ao longo de Gênesis 24, Eliezer ora ao Senhor, pede direcionamento a Deus e ele consegue encontrar uma boa esposa para Isaac. Isso é muito importante. Ele ora a Deus, ele pede: Senhor do meu senhor Abraão, por favor, me ajude, me dê o caminho para que eu consiga encontrar uma moça. Ele faz uma prova com Deus, ele fala: se ela me oferecer água e também para os meus camelos, essa é a que o Senhor tem para o filho do meu senhor Abraão. E ele sai, ele parte, Deus honra a oração que ele fez, e ele conhece Rebeca, conhece a família de Rebeca, pede para que ela acompanhe e ela vai. Muitos comentaristas bíblicos fazem uma analogia nesse episódio, demonstrando na figura de Eliezer o Espírito Santo buscando uma noiva para Cristo. Mas como nós temos falado domingo após domingo aqui, meus irmãos, nós só interpretamos a Bíblia alegoricamente quando ela deve ser interpretada alegoricamente. Nesse caso, a interpretação simples que deve ser dada do texto, e a única coisa que Deus quer comunicar com a gente, é que o desejo de um pai foi suprido por Deus e que o pai conseguiu casar o seu filho com uma mulher que correspondesse com a sua vocação, com o plano que Deus tinha para ele. E esse deve ser o nosso ideal também. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia só para a gente se inteirar da história. Gênesis capítulo 24, do verso 63 ao 67. Quando Rebeca finalmente foi apresentada a Isaac, os dois se uniram diante do Senhor. A Bíblia fala que Isaac foi consolado da morte de sua mãe quando ele se casou com a sua esposa. Gênesis capítulo 24, do versículo 63 ao 67. Quem achou, diga glória a Deus. A Escritura diz assim: e certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois, o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. E assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Amém, meus irmãos? Então, o primeiro ponto da história de Isaac foi que, pela graça de Deus, com a orientação de seu pai, ele conseguiu fazer um bom casamento, arrumou uma companheira que ele amou e que trouxe ao coração dele consolação. O segundo momento é muito breve agora, que é a morte de seu pai. Depois que ele se casa aos 40 anos de idade, algum tempo depois, a Bíblia não fala, o seu pai veio morrer. Mas Abrão, meus irmãos, ele era um homem de tamanho vigor, que a Bíblia fala que mesmo na sua velhice ele se casou. Casou-se com uma mulher chamada Quetura e teve vários filhos com ela, e ele morre aos 175 anos de idade, em boa velhice, meus irmãos, cercado de filhos. Ele foi recolhido ao Senhor, sepultado na caverna de Macpela, que ele havia comprado para sepultar sua morta Sara. E agora acontece o fim desse primeiro ciclo. Então agora Abraão parte ao Senhor. Deus já é o Deus de Abraão. E agora a bênção do Senhor é colocada totalmente sobre a vida de Isaac para que ele dê continuidade com a linhagem da promessa. Gênesis capítulo 25, versículo 11, mostra exatamente essa transição. Encerra-se um ciclo, começa um outro completamente novo, e o plano da redenção segue a sua linha soberanamente cuidado por Deus. Gênesis 25, verso 11, quem achou, diga glória a Deus. Meu Deus! Quem achou, diga glória a Deus. Vocês já estão pensando, já é no frango assado do Dia dos Pais, que eu sei. Já está todo mundo pensando já na macarronada. Na carninha que vocês vão assar. Eu estou pensando, irmãos, na carne que eu vou ganhar hoje no sorteio. Para a glória do nome de Jesus, né? Eu vou ganhar. Então, não importa a mão que pegue lá dentro, vai sair pastor Sérgio, para a glória de Deus. Né, tomei posse. Nessas horas eu sou neopentecostal bravo. Eu decretei, fiz ato profético, tomei posse, desci madrugada, é minha. A não ser que o Deus soberano resolva dar para o Daniel.
Aí é com Deus, porque no final das contas a gente não manda nada. É Ele que pode todas as coisas. Amém? Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Beer-Lahai. Morreu um, agora a bênção pegou em Isaque. E agora Isaque precisa dar continuidade. Encerrou-se agora a referência de fé que Isaque tinha, morreu. E agora Isaque ficou pensando, bem, eu não tenho mais meu pai para ser a minha referência, o meu exemplo. Agora eu vou precisar viver a fé com as minhas próprias pernas. Agora eu vou precisar construir a minha própria história com Deus. Com a morte de Abraão, agora Isaque tem que viver com fé no Deus que chamou seu pai em Ur dos Caldeus. Ele agora vai ter que ter as suas próprias experiências com Deus. Como eu disse no começo da pregação, não importa o quão virtuoso eu me esforce a ser, quanto a Edna se esforce a ser, os meus filhos têm que ter as mesmas experiências com Deus. Eles têm que viver uma vida particular deles com Deus. E isso não pode ser franqueado. Nós não podemos aceitar que os nossos filhos falem o Deus do meu pai. Eles têm que dizer o meu Deus. Eles têm que aprender que eles também têm que ter os seus pecados perdoados, a sua fé em Cristo. Eles também têm que entender que eles fazem parte do povo da aliança. E agora Isaque precisa fazer isso. E agora pesa sobre Isaque a mesma responsabilidade que Abraão tinha. Por quê? Qual foi a batalha da fé de Abraão por 25 anos? Ele não gerava filhos segundo a promessa. Não gerou um sequer. E aí agora Isaque está casado. Está ali firme e forte nas promessas de Deus, firme, constante, abundante na obra do Senhor. E Rebeca não engravida. E ele se lembra, Deus disse para o meu pai que daria para o meu pai uma descendência numerosa. Só eu estou aqui por enquanto, e uma pessoa só não é uma descendência numerosa. Então eu próprio preciso gerar filhos, eu próprio preciso ter a minha descendência. Mas Rebeca não engravida. E agora ele tem que fazer a jornada do seu pai. O que o meu pai fez enquanto minha mãe não lhe dava filhos? Ele buscou a face do Senhor. Ele orou. Ele contou com a promessa de Deus. Ele contou com as palavras de Deus. E Isaque naturalmente começa a fazer isso. Abra sua Bíblia em Gênesis 25, do verso 19 até o verso de número 20. Nós vemos que agora o foco da Bíblia vai para a família de Isaque. Essa família agora é a família da promessa. Sara já havia morrido, Abraão também. Isaque e Rebeca vão dar continuidade. O texto bíblico diz assim: esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, também arameu. 40 anos de idade ele casou. Casou velho, meus irmãos. Não para os padrões bíblicos, mas comparado com os nossos, casou já com uma idade um pouco mais avançada. E agora ele tem que lidar com essa situação. Todos nós aqui lidamos com situações que são impeditivas naquilo que diz respeito ao chamado de Deus conosco. Vocês sabem que todo chamado genuíno de Deus, inclusive o nosso para a salvação, sempre vai esbarrar nas incapacidades e impossibilidades nossas e na fraqueza da nossa carne. Você pode enfrentar 1 milhão de situações na sua vida que de alguma forma dizem para você que você não pode ter sido um escolhido de Deus, você não pode ter sido salvo por Deus. Mas a grande questão é que a graça tem essa especialidade de escolher aquelas coisas que aos nossos olhos não são, para confundir aquelas que aos nossos olhos são. E no meio das fileiras daqueles que são salvos pela graça, existe um monte de gente atrapalhada e maluca como cada um de nós. Mas é isso que torna a graça tão maravilhosa. Deus escolhe quem não é para que ele seja tudo na vida dessa pessoa. Isaque agora está diante de um cenário em que ele está casado, ele deve gerar uma descendência para cumprir a promessa. A sua esposa não gera filhos e ele então começa a orar a Deus. E aos 40 anos, ele começa a buscar a Deus sobre esse tema. Gênesis 25, verso 21. Lê na sua Bíblia, por gentileza. A Escritura diz assim: Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, a sua mulher, engravidou. Você pode dar uma glória a Deus bem alto por isso? Deus responde orações. Assim como Isaque nasceu mediante a promessa,
Os seus filhos, da mesma forma, seriam gerados de modo sobrenatural. Abraão confiou na palavra de Deus e, aos 99 anos, engravidou sua esposa Sara, que tinha 89. E Isaac nasceu quando Abraão já estava com seus 100 anos de idade, sua mãe 90, irmãos. Isso é milagre. Da mesma forma, Isaac agora ora até que Deus cure o ventre da sua esposa, porque os seus filhos deveriam ser filhos da promessa, assim como ele foi. Aqui você percebe, irmãos, que o desejo de Isaac não era um desejo de ser pai, mas era o desejo de que o plano de Deus se concretizasse. Isso tem que ficar muito claro para nós quando nós lemos aqui. A oração de Isaac não é uma oração para satisfazer caprichos, mas é uma oração para estar adequado ao plano de Deus, para que a vontade de Deus se cumprisse na sua vida. Nesse ponto, cabe a nós um momento particular de reflexão nessa mensagem. A oração, ela é uma das maiores dádivas conquistadas na cruz. Quando a gente fala de salvação, a gente pensa em 3 coisas imediatamente. A primeira, Deus perdoou os meus pecados. A segunda, eu fui justificado com Deus e agora eu tenho uma boa posição diante dele. A terceira, agora eu vou morar no céu. Mas uma das coisas mais importantes da salvação é uma doutrina bíblica chamada reconciliação. A salvação visa reconciliar miseráveis pecadores como nós com um Deus que é santo, para que tenhamos comunhão com Ele. Você foi salvo para ter comunhão com Deus. Você foi salvo para ser amigo de Deus. Você foi salvo para viver como filho amado de Deus, como filha amada de Deus. Comunhão, reconciliação é a palavra. Deus deseja que essas criaturas reconciliadas, que foram feitas filhos pelo poder de Deus, tenham agora comunhão com Ele. A oração é essa expressão visível da reconciliação. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5 e verso 11. Foi Paulo que disse para nós que a salvação se desdobra em vários aspectos. Um deles é a nossa reconciliação com Deus. Romanos capítulo 5 e verso 11. Quem achou, diga glória a Deus. A Escritura Sagrada diz assim: não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Você foi reconciliado com Deus. Você agora é filho amado de Deus. Filha amada de Deus. Eu sei que a religião te ensinou a entender por diversos aspectos que você é um filho amado de Deus quando você é um cara sensacional, nota 10. Mas a Escritura fala exatamente o contrário. Embora a salvação me dê o poder de ser esse filho nota 10, ela me dá esse poder e eu devo exercê-lo para a glória de Deus. A Bíblia fala que nós fomos reconciliados com Deus sendo ainda pecadores. Então você se tornou filho amado de Deus sendo a pior pessoa do mundo e sendo a pior mulher do mundo, mas quando a reconciliação é efetuada no seu coração, essa imagem ainda toda embaçada que você ainda é um filho amado por Deus. E como que nós reagimos a isso? Agora eu quero conhecer o Deus que me salvou. Agora eu quero ter comunhão com Deus e a oração torna isso possível. Por isso o povo da aliança deve orar recorrentemente. Oração não é aquela coisa que eu faço nos momentos de aflição, mas é aquele diálogo recorrente que eu tenho com Deus, contando para o meu Pai Celestial que eu sou grato por ser um filho amado e ouvindo o que o Pai tem para dizer para esse filho amado que eu me tornei por Cristo Jesus. Então, oração deve ser uma coisa recorrente. Para muitos cristãos, orar resume-se a pedir coisas a Deus. Irmãos, a gente observa. A gente marca uma reunião de oração na igreja e tem gente que dobra o joelho, fica ali 30 segundos e já senta. E não senta para orar. Senta porque já não sabe mais o que falar. Por quê? Aprendeu que oração é pedir. Oração é conversar. Conversar. Conversar e conversar tudo. Você que foi lavado dos seus pecados pelo sangue de Cristo, você foi transformado em filho de Deus. E se você é filho, você tem um pai que está sentado no trono que deseja ouvir a sua voz.
deseja sentir as suas dores, deseja que você partilhe com ele as suas aflições. A oração bíblica, ela não é pedir coisas para Deus. A oração bíblica não parece uma lista de compras. Deus, eu preciso de um emprego novo, de dinheiro para pagar o carnê da Americanas, tirar o meu nome do Serasa, e eu preciso que o Senhor prepare e leve a minha esposa, que eu não aguento mais ela, e eu preciso que o Senhor troque o pastor Sérgio, que ele está pregando muitos domingos seguidos, eu já não aguento mais ouvir ele, e que o Senhor dê um jeito na minha igreja, que a minha igreja não é uma igreja boa. Não, oração não é isso. Oração não é isso. Oração é você se apresentar diante de Deus e rasgar a sua vida diante dele. Senhor, aqui nesse lugarzinho que eu reservei para orar, não está o pastor Sérgio, está o Sérgio, filho amado. Um filho amado que pecou, fez isso, e eu preciso do seu perdão. Um filho amado que é grato porque tem alimento, tem um teto, tem uma família, tem uma igreja, tem a palavra. Um filho amado que precisa do teu poder para vencer o maligno e as tentações. Um filho amado que aceita viver uma vida para a tua glória, porque para isso eu fui conquistado na cruz. Oração é uma conversa. Oração é falar com Deus. É entender a paternidade de Deus, entender que você deve prestar contas a Ele de todas as coisas da sua vida. E isso, meus irmãos, não tem hora, não tem lugar, não tem jeito. É de joelho, é de pé, correndo, é deitado, é sentado, é dirigindo, é enquanto você trabalha. O tempo todo você pode conversar com Deus, pode ser com palavras, pode ser com pensamentos. Mas é aquela união mística em que você não consegue mais desenhar detalhe nenhum da sua vida sem considerar a vontade de Deus. Cada momento você está lá, Deus, o que eu devo pregar? O que eu devo falar? Como que eu devo conversar com essa pessoa? Como que eu devo me posicionar diante dessa circunstância? E conforme você vai falando com Deus, a vontade de Deus vai sendo descortinada ao seu coração. Irmãos, se nós orarmos antes de tomar qualquer decisão, a gente vai perceber como Deus governa os detalhes da nossa vida, as minúcias da nossa vida. Eu me recordo de tantas experiências, irmãos, em que o Senhor fez com que eu mudasse de posicionamento, de opinião, de decisão, num simples momento de oração, num simples momento de falar com Deus, o que o Senhor quer que eu faça sobre esse assunto? E vinha um sentimento, vinha uma lembrança de um texto bíblico, vinha uma percepção espiritual, eu falava, esse é o caminho que eu devo tomar, e ali eu vi a mão de Deus comigo. O Senhor quer que você tenha essa experiência, você não pode ser alguém sem direção. E às vezes nós esperamos direção de Deus por palavras que vão ser ditas por outras pessoas a nós. Não é assim que funciona, não. Eu me recordo, eu ouvi uma das poucas coisas que esse pastor falou que me marcou muito. Pastor Ailton, pastor presidente da Assembleia de Deus em Recife, ele estava ensinando sobre o risco de ser guiado por palavras ditas por outras pessoas. Risco de ser o tempo todo você precisar que alguém fale em nome de Deus para você. E ele estava ensinando a igreja que nós, igreja, irmãos, uma Assembleia de Deus ensinando isso. Nós, igreja, nós somos direcionados por essa profecia aqui. O que eu faço e o que eu deixo de fazer está escrito aqui dentro. O dom de profecia, ele deve servir para edificar, exortar e consolar, nunca para dirigir. Ele deve servir para trazer luz para situações que eu não estou conseguindo compreender pelas vias normais com as quais Deus fala com o povo da aliança. E ele disse que um dia uma pessoa veio para ele estava muito tenso, orando e buscando a Deus. Uma pessoa veio para ele, pastor, eu tenho um recado de Deus para te entregar. E ele falou, vai lá e fala para o Deus que mandou você entregar o recado que eu continuo crente, ele pode falar direto comigo. É assim que funciona. É assim que funciona, não é? Nós queremos ouvir Deus falando aqui. Porque aqui está escrito, eu sei quem falou. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Então nós precisamos perder essa sina neopentecostal de pensar que todo culto tem que ter alguém falando. Todo culto tem que ter alguma palavra. Não tem, meus irmãos. A profecia está sendo feita culto após culto. Quando essa Bíblia é aberta e pregada, isso aqui é o próprio Senhor falando conosco acerca da sua vontade para a nossa vida. Mas nos momentos de tensão, de dificuldade, Deus dotou a igreja com dons espirituais para nessas horas sublimes, em algum momento, Ele comunicar coisas ao nosso coração. Então, se você passar 1 ano, 2, sem ter ouvido uma única palavra de profecia, não fica desesperado com isso. Isso é um pensamento que não reflete a Bíblia Sagrada. A maior parte dos personagens da Bíblia fizeram história sem terem ouvido uma única profecia.
O que determina a qualidade da sua fé não é o quanto Deus fala com você usando pessoas, mas o quanto você fala com Deus, porque Ele é o seu Deus e Ele merece a sua devoção e adoração. Amém, meus irmãos? Eu me recordo no começo da fé, eu queria que Deus falasse comigo o tempo todo. E eu ia atrás, ia para os montes, para as orações, não gostava disso. E nisso eu comecei a ouvir tanta falsa profecia. Os profetas disseram que eu ia ser cantor, que eu ia cantar no mundo todo. Os profetas disseram que eu ia ser missionário, né? Nos Estados Unidos. É impressionante, ninguém fala que você vai ser missionário na África. É lá nos Estados Unidos, você percebeu isso? No país mais cristão do mundo, é lá que você vai ser missionário, né, irmão? Porque esses profetas, eles gostam disso. Né? Ninguém fala de ser missionário nas favelas, nas periferias, nas comunidades de bairro, não. É lá nos Estados Unidos. Né? Aí disseram que eu ia ser capelão, ia ser pregador de presídio. Irmão, não tenho vocação para isso, irmãos. Eu sou bruto. Eu sou bruto. Se eu pegar alguém para conversar numa situação dessa, eu vou arregaçar a pessoa, porque é ali. Não fui vocacionado para ser isso. Mas eu me recordo que eu, confuso, porque eu ouvi muita coisa, né? Muita gente hoje é confusa porque ouviu tanta profecia que não vai se cumprir, porque não foi falada por Deus. Não sabe o que vai ser. Eu falei, Deus, eu preciso entender qual é o meu papel em Ti. O que o Senhor espera de mim? Eu comecei a orar, a buscar Deus. E um dia, lá com meus 20 e poucos anos, eu acordei. E quando eu acordei, a primeira coisa que veio ao meu coração foi: você vai ser um pastor de rebanho. Não foi um homem que falou, foi ele. Aleluia. Uma coisa que eu nunca almejava na minha vida. Eu almejava ter uma carreira profissional de sucesso, não ser pastor. Mas Deus permitiu que eu pudesse viver isso, irmãos. E hoje eu não consigo me imaginar sendo outra coisa. Eu nasci para cuidar de gente e eu gosto disso para a glória de Deus. E detalhe, irmãos, não teve uma profecia na minha vida que disse a respeito do meu ministério pastoral. Os profetas nunca disseram isso para mim. Mas como que você descobre isso, irmãos? Orando. Não bebe no copo, vai beber na fonte. Conversa com Deus. Alguns irmãos aqui dessa nave, eu vou falar, não está aqui, mas Deus governa a igreja. Alguns irmãos estão confusos porque ouviram profecias sobre muitas coisas. Não, que você vai ser isso, que Deus tem um grande plano e vai, e vai, e vai. Você nunca viu isso acontecer com você. Você fala, e agora? Deus falou ou não falou? O que eu faço? Esquece das coisas que para trás ficam. O que foi falado lá atrás, deixa lá. Abra a profecia, leia ela e diga assim: Senhor, o grande plano do Senhor na minha vida é viver essa palavra com profundidade. Essa é a grande obra que o Senhor vai fazer na minha vida, é isso que eu vou viver. E você vai ser um cristão frutífero na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Então, nós precisamos ter essa compreensão. Deus quer falar diretamente conosco, mediante a Escritura. Isso acontece na oração. Jesus nos ensinou a orarmos buscando esse direcionamento. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, o verso 9 ao 13. Na oração de Jesus, ele nos mostra que o objetivo da oração é reconhecermos a paternidade de Deus, pedirmos que a direção dele esteja no nosso coração, agradecermos pela sua provisão e buscarmos proteção contra os embates que nós temos nesse mundo. A Escritura Sagrada diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa é a oração de crente. É a oração que é feita a um pai. Ele é o teu pai, igreja. Adoro o nome dele. O Criador decidiu chamar pecadores como nós de filhos. Glorifica o nome dele.
Esse Deus Criador nos escolheu para sermos dele. É o reconhecimento de que o reino e a vontade dele devem se cumprir nas nossas vidas. É o reconhecimento de que ele é o Pai Celestial que nos supre, que nos protege, que nos ama. É o nosso reconhecimento de que ele é soberano e governa acima da criação. Isso é oração. Oração não é mudar o coração de Deus para fazer as minhas coisas, mas mudar o meu coração para fazer as coisas de Deus. É diferente. Amém, meus irmãos? A oração cristã deve ser uma conversa entre um filho com seu pai, não uma lista de compras. Como Isaac orou nos termos da promessa, Isaac não pediu o que era agradável a ele. Isaac pediu que a vontade de Deus se cumprisse em uma descendência numerosa. Deus atendeu a sua oração. Você quer ter orações respondidas? Ore pedindo que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Deus não realiza desejos egoístas. Deus cumpre o plano dele conosco. E na concretização desse plano, ele nos habilita com saúde, com capacidade, com competências para ocuparmos posições nesse mundo e realizarmos alguns dos nossos caprichos. Mas o plano de Deus conosco não é o videogame novo que você comprou. O plano de Deus com você é tornar você cada dia mais parecido com Jesus. Você pode glorificar o nome dele por isso? Separe alhos de bugalhos, não é? Nós precisamos orar para que sejamos mais parecidos com Jesus, pedimos graça para mortificarmos os pecados que ainda temos, para que dessa forma a santidade cresça na nossa vida. Isaac orou nos termos da promessa e foi atendido, mas tem uma coisa que o texto mostra para a gente: essa oração demorou para ser respondida. Sabe por que a gente falha na oração? A gente ora, oh, Jesus, me ajuda a ser alguém mais calmo. Aí chega em casa e briga com o marido. Mas eu não orei, Jesus, eu não consegui. Pô, mas tu fez uma oraçãozinha de 30 segundos, você quer que sua vida mude desse jeito? A Bíblia fala quanto tempo Isaac orou. Abra sua Bíblia em Gênesis 25, verso 26. Quem achou? Diga glória a Deus. Gênesis 25, verso 26. A Escritura diz assim: e depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. Ele começou a orar com 40 e ele recebeu a resposta aos 60. Ele orou 20 anos. A oração é uma disciplina para corações que não são apressados. Eu não oro para obter resultados, eu oro para conhecer quem pode moldar o meu coração. Aleluia. Eu não sei se você percebe que às vezes algumas amizades chegam na nossa vida e elas nos mudam de alguma forma. Quem já passou por isso já? Você se tornou amigo da pessoa e você absorve coisas dela. Quem já passou por isso além do pastor Sérgio? Impressionante. Você começa a falar as gracinhas que a pessoa fala, os trejeitos, mas tu começa a ficar igual a pessoa. A oração faz com que a minha amizade com Jesus cresça. E aí o jeitinho de Jesus pega em mim e eu vou me tornando mais parecido com ele. Só que isso dura uma vida toda. Amém? Então você vai orar hoje, talvez não vai acontecer nada, tu vai orar amanhã de novo. Talvez não vai acontecer nada, tu vai orar terça de novo. E vai ser assim até o final da sua vida. E a Escritura fala que você vai ser transformado de glória em glória. Aleluia, eu quero ser transformado. Quem mais quer, glorifica a Deus do jeito mais alto que você puder. Porque nós precisamos dessa amizade. A oração é o antídoto para todas as nossas aflições. João Calvino dizia isso. Existem diversas ocasiões em que a oração vai ser o nosso único refúgio. Vai ser o ambiente onde nós encontramos a mais profunda experiência com o nosso Deus. A Escritura mostra em diversos momentos como a oração modelou a vida de homens piedosos que buscaram a graça de Deus. Salmo 120, verso 1, a Escritura diz assim: eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Você está angustiado aqui nessa manhã? Clame ao Senhor, que Deus tem resposta para quem está angustiado.
na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Salmo 107, verso 28. Você está vivendo um período de tribulação, de luta, de dificuldade. Fale com Deus. Deus quer moldar o seu coração para sair dos problemas que você tem enfrentado. Naum capítulo 1, verso 7. O Senhor é bom. Ele é um refúgio nos tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Você está se sentindo atacado pelo adversário? Ore, porque Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Oração, oração, oração. A oração é o antídoto, a oração é o remédio, a oração é o que nós precisamos, meus irmãos, para crescer. Para crescer, nos tornarmos mais parecidos com o Salvador. Mas oração também é um momento que você deve agradecer. 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias. Se hoje no almoço do Dia dos Pais a comida for um arrozinho com ovo, agradeça. Mas se for um churrasco, agradeça. Se hoje você tiver para tomar que suco, agradeça. Mas se tiver uma água quente porque a geladeira queimou, agradeça da mesma forma. Deus não está devendo nada para você. Ele é bom. Ele já te deu tudo em Cristo, então você deve ser agradecido. Amém? A oração de Isaac trouxe para ele um grande problema. Olha para quem está do seu lado aí. Orar causa problemas às vezes. Diga. Você está pensando que orar só traz solução? Não, irmãos. Orar traz muito problema. Né? Orar causa umas buchas na nossa vida, meus irmãos, que é só Deus. Eles foram atendidos, Rebeca engravidou, só que vieram 2 de uma vez. E aí começa um conflito para Isaac. Mas peraí, quando minha mãe engravidou foi só 1, então a descendência era comigo. Mas agora está vindo 2? A promessa vai com quem agora? Quem que vai ser o tronco? Irmãos, isso era uma coisa tão tensa que a Bíblia fala que os meninos brigavam no ventre de Rebeca. E aí Rebeca ficou preocupada. E ela falou, mas por que isso está acontecendo? Irmãos, o porquê está na vida de todo piedoso. O tempo todo a gente fala, por que Deus está permitindo isso? Para que Deus está permitindo isso? E o que ela foi fazer? Ela foi contar para a amiga que estava atribulada? Não. Ela foi orar. A Bíblia fala que ela consultou o Senhor, ela buscou a Deus. E aí Deus lhe respondeu. As palavras de Deus estão aqui. Os filhos lutavam dentro dela. Gênesis 25, do 22 ao 26. Os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre. 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo. E o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. Depois saiu seu irmão, agarrado à sua mão com quem é de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando gerou. Tem 2 aí dentro, Rebeca. Só que é o seguinte, o maior vai servir o menor. Isaac deve ter ficado louco, mas peraí, mas Esaú é o primogênito. O direito é dele. Mas Deus não funciona com os protocolos humanos, meus irmãos. A escolha soberana de Deus não segue a vista do homem. Você pode glorificar a Deus? Tem hora que fica claro para a gente o que Deus está fazendo. De repente, Deus embaralha, tudo muda para nos mostrar que Ele é Deus. Ele vai fazer do jeito dele. Isaac sabia que em Isaac seria contada a sua descendência. Deus havia dito para ele isso. Só que agora ele tem que aceitar uma coisa que para ele vai ser difícil. Nós vamos falar disso na próxima mensagem. Porque a predileção de Isaac estava com Esaú, mas o plano de Deus estava com Jacó. Embora os 2 filhos tivessem sido gerados pela fé, somente um deles ia receber a fé para a salvação. Os 2 nasceram pecadores do mesmo jeito, mas só um deles seria vivificado. Deus haveria de mostrar justiça para um,
e misericórdia para outro. E Isaac ia ter que lidar com isso. A oração colocou ele num grande problema, mas esse problema cumpriria a vontade de Deus. Então, quem aqui deseja crescer na vida de oração, levanta a mão. Se prepare para entrar em grandes problemas. Se prepare, irmão, começa a orar, irmão, a vida vira do avesso. E a gente faz aquela fala boba, mas Deus, eu não estou orando. Por que essas coisas estão acontecendo? É porque você está orando. Porque daí você começa a conhecer a Deus, e ao conhecer a Deus a sua luz cresce, e quando a sua luz cresce, as trevas não gostam da luz e elas vêm para cima. E aí Deus vai exercitar a sua musculatura espiritual para você ficar mais crente, mais consagrado, mais dedicado, mais piedoso na presença dele. Esse embate entre Jacó e Esaú é tão importante no plano de redenção que Paulo o utilizou para nos mostrar o que a doutrina da eleição significa para nós cristãos. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 9, do verso 11 até o verso 13. Esse episódio é emblemático porque ele vai mostrar que Deus às vezes escolhe o que não deveria ser escolhido, mas ele faz isso para que o nome dele seja glorificado. Romanos capítulo 9, versículo 11 ao 13. Quem achou, diga glória a Deus. A Escritura diz assim: todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa, boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a Rebeca: o mais velho servirá ao mais moço. Como está escrito, eu amei Jacó, mas eu rejeitei Esaú. Deus escolhe quem ele escolhe. Amém, meus irmãos? Ser escolhido, dá glória a Deus mais alto que você puder dar aí, em nome de Jesus. Você não foi rejeitado. Caminhando para a conclusão, irmãos, Isaac haveria de aprender a andar lado a lado com Deus, assim como andou seu pai. E a sua história de fé começou dessa forma aqui. Ele tem que orar para que a sua esposa gere filhos. E quando ela engravida, já vem 2, e aí começa mais um desafio agora para Isaac, a gente vai falar dele na próxima mensagem. Ele agora tem que caminhar com 2 filhos, mas ele sabe que o filho predileto dele não vai levar a descendência, e o filho predileto da mãe vai, e isso vai gerar uma tensão. Falaremos muito disso na próxima mensagem. Mas ao buscar a Deus para que a vontade de Deus se cumprisse, ele viu a promessa da Bíblia se cumprir na sua casa. O Salmo 113, o verso 9, abra sua Bíblia, diz isso. O nosso Deus, ele é o Deus da família. E quando nós oramos a ele, aceitando a sua vontade, ele faz com que as coisas dele se concretizem em nós. Salmo 113, verso 9, a Bíblia diz assim: faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então você quer viver essa natureza de providência na sua casa? Ore segundo a vontade de Deus. Deus certamente tem coisas incríveis para fazer no seu lar. Quem quer viver coisas incríveis em casa? Levante a mão e adore o nome de Jesus. Então ore. É interessante que assim como Isaac, Jesus, o nosso Senhor, também foi um homem de oração. Em toda a sua vida, ele pautou suas ações, decisões, milagres como um resultado natural da profunda vida de oração que ele teve. Antes das suas maiores obras, Jesus reservava noites para falar com o Pai Celestial. E para que ele pudesse trazer pecadores mortos em delitos e pecados de volta à vida, ele orou para que eu e você, como noiva de Cristo, como sua igreja, pudéssemos gerar filhos espirituais para a glória de Deus. Abra sua Bíblia em João capítulo 17. Na sua oração mais conhecida, a chamada oração sacerdotal, Jesus orou por nós e orou para que através de nós, pecadores fossem trazidos de volta à vida. João 17, verso 9, a Escritura diz assim, Jesus orando: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus.
A oração sacerdotal de Jesus foi direcionada para todos aqueles que o Pai havia lhe dado, os seus eleitos, aqueles que haveriam ser salvos dos seus pecados e resgatados da condenação. E agora no verso 20 e 21 da mesma oração, Jesus ora para que nós, como igreja, gerássemos novos filhos para a glória de Deus. A minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus orou por você, você pode agradecer ele por isso nessa manhã, mas ele orou para que você gere filhos para ele. Pesa sobre nós a missão da evangelização, da pregação, do acolhimento daqueles que Deus escolheu para serem parte da sua família. Você vê que para Cristo ver a sua oração atendida, ele orou para que a noiva gerasse filhos, como Isaac orou para que Rebeca tivesse filhos. Ele precisou fazer uma oração mais difícil. Ele orou para que ele pudesse aceitar beber integralmente o cálice da ira de Deus. Mateus 26, verso 39 mostra essa oração. Quantos aqui querem viver coisas incríveis para ver o plano de Deus cumprido? Levante a mão. Se prepare para escolhas difíceis e para viver coisas difíceis, porque assim foi com o mestre. Ele orou para a salvação dos seus eleitos, mas aí ele viu o preço. E o preço era esponjar para si a ira de Deus, a ira destinada para nós. E ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. O cálice não era a cruz, ele sabia que ia ter que passar por ela, mas ele não queria sentir a ira de Deus e perder a comunhão que ele gozava com o Pai por causa do meu e do seu pecado. E ele faz essa oração a Deus. Mateus 26 e 39. E indo um pouco para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aleluia. Glória a Deus. Isaac orou para ter filhos. Cristo orou para que a ira de Deus fosse retirada dos filhos e aplicada sobre ele. Aleluia. Jesus é o irmão mais velho que compra briga, né? Irmãos, quando eu arrumava confusão na escola, a glória era quando meu irmão ia lá para brigar com os meninos. Porque, irmãos, eu sempre fui fraquinho, só apanhei na escola. Mas quando meu irmão ia, ele dava butinado em todo mundo e me batia. Não é? Amava. Glória. Glória. Que bom que nós temos um irmão mais velho que se colocou à frente do Pai para que a ira do Pai contra nós fosse colocada sobre ele. Aleluia. E a oração de Cristo foi atendida. Ele não pediu facilidades, ele pediu dor, porque ele sabia que pelas suas feridas nós seríamos sarados. Louvado seja Deus. Por essa oração ele foi levado ao madeiro. Por ter orado a Deus, ele sofreu angustiantemente por 6 horas, pregado numa cruz, sentindo a condenação do inferno que era nossa. Ele sentiu tudo, que oração santa e bendita. Ele pediu para si a minha maldição, para me dar a sua bênção. Ele pediu para si o meu pecado para me dar a sua justiça. Ele pediu para si em oração a minha morte para lhe dar a minha vida. Aleluia! Ele pediu para si todas as minhas culpas para me dar o seu perdão. Aleluia! Glórias a Deus! Glórias a Deus! Para que por meio da noiva, a igreja, muitos filhos viessem ao Pai. Antes de morrer, pregado, ele fez a oração mais bonita. Uma oração curtinha e linda. Lucas 23, verso 34. Abra sua Bíblia, por gentileza. É o último versículo que nós leremos. Pouco antes de entregar o seu espírito ao Pai e bradar que estava consumado, Jesus terminou essa etapa do seu ministério
como oração. Você entendeu que o que Deus está falando conosco aqui é oração. Só vai viver essa aliança de redenção, as promessas dessa aliança, aqueles que estão com essa ligação com o Pai, mediante oração. Todo salvo ora. E se não ora, não é salvo ainda. Não tem jeito. Não tem como você receber um perdão e não devolver com oração. Não dá. Não tem como. A oração de Jesus curtinha. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E essa oração chegou no seu coração. Porque você recebeu o perdão do Pai pela morte de Cristo na cruz. A morte de Cristo tornou a salvação uma obra real, concreta. Você pode receber esse perdão e essa salvação. Se o seu coração teme pelos seus pecados nessa manhã, se você já sabe que vai ser julgado por um Deus que é santo, que não tem o culpado por inocente, você pode correr nessa manhã ao abrigo da cruz. Corre lá, aleluia! Entra ali, lave os seus pecados no sangue precioso de Jesus, aleluia! Por que você pode fazer isso? Só sente o peso do pecado aqueles por quem Cristo morreu. Se você já sente isso, corra aos pés de Cristo nessa manhã. Ele está chamando, venha, ovelha minha, para o meu redil, aleluia! Ele está chamando você a receber de verdade essa salvação. Se você necessita dela, o Cordeiro de Deus deu a vida por você. Salvação não é uma chance, é uma realidade que é dada para todo aquele que invoca o nome de Jesus. Talvez você se sinta pequeno nessa manhã, indigno de receber essa salvação, mas é assim que ela funciona. A graça não é recompensa para quem vence, é um dom dado de uma forma imerecida para quem reconhece os seus pecados. Quanto mais indigno você se sentir, mais perto da graça você está. Louvado seja Deus. E Cristo orou para que você receba essa graça no seu coração. Não deixe a oração de Cristo sem resposta. Corra aos pés dele nessa manhã e receba de graça a salvação que ele conquistou para nós quando orou por mim e por você. Fique de pé, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Que Cristo, nosso Isaac, abençoe cada um de nós. Louvado seja Deus. Eu quero orar nesse momento. Aleluia. Aleluia. Irmãos, tem manhã que é diferente. E eu sinto isso aqui de uma forma viva nessa manhã. Sinto de uma forma viva. Coloque a mão no seu coração por um momento. Se desconecte um pouco de tudo. E reconheça a paternidade de Deus. Aleluia. Reconheça a paternidade de Deus. Você está aqui nessa manhã carregado de culpas. Aleluia. Culpas por pecados que você cometeu. Culpa por palavras que você falou. Culpa por coisas que você fez e que você ainda não teve coragem de contar. Mas Deus viu e você tem que resolver isso, e você sabe que você tem que resolver isso. Mas o ministério do Espírito não é um ministério de condenação, mas de iluminação. E Deus está falando assim com você porque apesar de você estar maculado por pecados e por culpas, você foi lavado no sangue de Cristo. E você é um filho amado do Pai e uma filha amada do Pai. E filho amado não aceita lama na vida. E você tem carregado essa lama na sua vida. Mas você pode lavar suas vestes no sangue de Jesus nessa manhã. Buscar ajuda. Buscar socorro. A igreja, ela é Betesda, ela é uma casa de misericórdia. Aqui é lugar onde a confissão não mata, a confissão sara. Aqui é lugar onde a confissão não expõe para vergonha, mas que atrai para a cura e para a restauração. E você tem que acertar isso. É importante porque você é um filho amado, uma filha amada. E nós fomos chamados para viver como tais.
chamados para viver como tais diante do Senhor. E o Senhor da ceifa está chamando um povo para si nessa manhã, para que nós oremos a Ele, para que nós busquemos a Ele e mergulhemos nessa vida sobrenatural que a graça nos proporciona. Fale com Deus nesse momento. Fale com Deus. Fale com Deus. Conte para Deus o que você está passando. Peça para que Deus te mostre que Ele é o seu Pai. Um Pai que te ama e um Pai que está disposto a restaurar a tua alma. Nós somos gratos ao Senhor por essa graça maravilhosa, por esse perdão que nos é dado. Pai, eu quero orar nesse momento em nome de Jesus. Eu te agradeço pela sua fidelidade. Te agradeço por ser um filho amado do Senhor. Te agradeço porque, com consciência, sei que estou muito longe de ser o cristão ideal. Mas eu sei que pela tua graça eu já não sou quem eu era. E eu aceito a obra da tua graça no meu coração para ser transformado de glória em glória, para me arrepender sinceramente de cada pecado, Pai, e mortificá-lo para a glória do teu nome, para viver uma vida de obediência aos mandamentos do Senhor e dessa forma não apenas ser filho amado, mas viver como filho amado na sua presença. Nos ajuda, meu Pai, a sermos pessoas de oração. Nos ajuda a sermos pessoas que te amam. Nos ajuda a sermos pessoas que querem te conhecer. Nos ajuda a sermos pessoas que estão mergulhadas na graça do Senhor. Para sermos sarados pelo Senhor e sararmos como obra de missão que fazemos nesse mundo aqueles que o Senhor deseja alcançar com a tua palavra, Pai. É a oração que eu quero elevar ao Senhor nesse momento e eu já te agradeço. Em nome de Jesus.